Olá, Filmmaker! Nessa aula de Fusion, a gente vai aprender como trabalhar com tipografia e a gente vai ver como a gente pode criar um efeito de Long Shadow e também um Ring Light, que seria aquela luz contra, aquela luz que fica atrás do objeto para fazer um recortezinho no objeto. Vamos lá? Então eu vou começar vindo aqui em Edição e a gente vai criar aqui um Fusion Composition através do painel de Effects Library, Geradores. Você pode determinar a duração que você quer, clicando e arrastando. Eu estou olhando ali em cima do meu mouse a duração e eu quero mais ou menos uns 10 segundos. Agora eu vou acessar Fusion para a gente começar a brincadeira. Aqui em Fusion eu vou trazer um texto e a gente pode também vir aqui em Media Pool e trazer aqui um elemento para ser o fundo. Ok. Agora eu vou conectar os dois utilizando o Merge. Lembre-se que o primeiro vai ser o Background e o segundo fica em Foreground, fica em primeiro plano. E aí eu conecto aqui a saída. Então eu vou vir aqui em texto e vamos escrever o texto que a gente quer. AV Makers é o texto que eu vou escrever. Vocês escrevam o texto que vocês acharem mais legal. Vou escolher aqui a minha fonte em ordem alfabética, na tecla R, Robotô, bold condensado e vou aumentar aqui o tamanho. Muito bem. Então a gente já tem aqui o fundo e o texto. Por hora, eu vou deixar esse fundo aqui estático. Então eu vou vir aqui nesse Media 1 e eu vou adicionar na sequência uma ferramenta de controle de tempo. E eu encontro ele aqui em miscelâneo. A gente tem aqui Time Stretcher. E a gente vai colocar aqui na sequência. Nesse Time Stretcher a gente simplesmente vai colocar, não vai mexer nada, o que vai fazer com que ele fique aqui travado. Cuidado que ele tem aqui um keyframe ativado, que é para você manipular o tempo, é como se fosse tipo um time remapping, para quem utiliza o After Effects. Eu vou clicar aqui no botão direito e eu vou remover. Assim eu não vou ficar com nenhum keyframe e eu simplesmente congelei esse tempo. Então esse fundo vai ficar ali paradinho, sem fazer nada. Antes dele, deixa eu fazer alguns ajustes de cor. Eu vou colocar aqui uma curvas. Eu coloquei aqui uma curva de Hue, na verdade eu quero uma curva de contraste. E eu vou vir aqui, brincar um pouquinho com o contraste, deixar essa curva aqui mais contrastada. E acho também que a gente pode tingir essa curva. Vai ficar mais interessante se a gente adicionar uma corzinha para ela. E eu vou utilizar aqui, por exemplo, pode ser um background, eu posso mesclar com um Blend Mode. Então eu vou fazer assim, eu vou trazer aqui um background, conectar aqui para cá, desconectar aqui e trazer para cá. Muito bem. Esse background vai ser a cor que a gente vai escolher. Eu só vou vir aqui em Merge primeiro, mudar para Screen. Agora eu posso vir no Background e no Background eu escolho a cor que eu quero. E por conta do Screen eu vou mesclar essas duas camadas. E aí também com a Color Curves eu posso determinar aqui um pouco mais o contraste, a mistura que eu vou ter entre eles. Eu vou temporariamente desligar o Time Stretch e vejam só como a imagem vai se mexendo ali e se misturando com a cor do background. Muito bem, podia ter usado também efeitos de cor, mas no caso eu quis usar aqui o background, caso eu queira reaproveitar depois essa cor do roxo, fica fácil de eu puxar essa cor base aqui, que está compondo o fundo. Agora a gente vai para a parte da sombra. Imagine que eu quero aplicar uma sombra neste texto. Para eu aplicar a sombra neste texto, eu poderia simplesmente adicionar um shadow. Aqui escrevo shadow. Porém, o shadow traz aquele shadow bem simples, estilo Photoshop, que é isso, ó. Você consegue ver, é uma sombra dura, desconectada, faz a imagem parecer que está flutuando e funciona em algumas situações, não tem nada de errado utilizar ela. Mas eu queria simular como se fosse um objeto no chão e fosse uma coisa contínua. Quando você quiser uma coisa contínua, um efeito que funciona muito interessante, fica na categoria de Effects, é o efeito Trails. E é esse que eu vou colocar aqui na sequência. Por hora, eu vou jogar aqui somente o texto e Trails. E eu vou dar um play. Você consegue ver que por hora não está acontecendo nada. E repare o que acontece quando eu comecei a mexer aqui o X em Trails. Ele vai fazer um Trail em X. Agora, se eu puxar aqui um pouco o Y, ele vai fazer também para cima. Então, eu posso direcionar aqui para que direção que eu quero que ele vá. E eu poderia, inclusive, animar ele dessa maneira. Ele poderia estar assim animado, fazendo esses efeitos aqui, que parece um pouco ó, quando você termina o jogo Paciência. Mas aqui é simplesmente um rastro. Eu vou também diminuir a escala um pouquinho desse rastro. E a gente pode adicionar um pouquinho de blur. Então, basicamente, eu estou utilizando esses parâmetros X, Y, escala, blur, para fazer ele ter esse long shadow. Eu também vou adicionar um pouco de ganho. Eu vim aqui em ganho, vou diminuir o ganho, o que vai fazer com que ele vá sumindo gradualmente.
Interessante, né? Já parece uma sombra. Eu vou colocar aqui, acho que talvez um pouco mais para baixo. Ou não, vou deixar assim. Como se a luz viesse de baixo para cima. Lembre-se sempre que a sombra vai para a direção oposta da fonte de luz. Então, pensa onde você quer que seja a sua fonte de luz para você saber onde que vai ser a sua sombra. Ok, se eu der um stop, eu mover aqui o cursor, vocês vão ver que fica paradão. Mas se você der um restart, ele vai fazer essa animação, tá vendo? Mas a gente não quer essa animação no momento, então eu vou dar aqui de novo o restart, que na verdade não precisava dar um restart, deixa eu dar um play. Eu quero que ele monte de novo esse long shadow, que eu acho que está indo muito longe. Eu vou ter que mexer no ganho mais um pouquinho, porque eu quero que ele suma. Uma hora eu tirei o ganho que eu tinha feito. Acho que assim tá interessante. Eu vou talvez aproximar um pouquinho mais os objetos aqui com o Y e o X. Deu uma exagerada na escala. Bom, quando você estiver satisfeito, você pode agora trabalhar com a composição. Eu consigo ver que está branco e eu não quero branco, eu quero um roxo escuro, talvez a cor desse roxo do fundo. Então, eu vou pegar aqui o conta-gotas, clicar, arrastar, tentar encontrar aqui a cor de roxo que eu quero, que eu acho que vai ser mais interessante. Talvez algo aqui assim. E a gente consegue ver que ele já faz ali o update. Ele já fez o update, eu vou dar um play para ele completar o update até o final. Ok, agora eu vou dar um stop. E como eu não quero que isso fique animado, eu também vou adicionar um time stretch aqui. Então eu vou vir aqui e copiar, Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui na sequência e pronto, travei esse time stretch. E aí ele vai ficar ali essa sombra fechada ali. Muito bem, só que eu queria ter o seguinte, eu quero além de ter esse texto que é a sombra, eu quero ter uma cópia desse texto que seja a versão que vai ficar em cima. Então eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, vou ter uma cópia desse texto, eu vou conectar aqui, depois do time stretch, antes desse merge, e esse segundo texto eu posso brincar com outra cor, pegar o conta-gotas e copiar um tom mais claro ali da composição. Bem bacana, né? Agora a gente tem o texto e a sombra. Aqui seria o conjunto, né, que constrói o texto e a sombra, e aí esse outro merge só está conectando com o fundo. Mas eu também queria que, na verdade, tivesse um preenchimento esse texto aqui. Eu não queria ele assim, eu quero que ele tenha parte desse background. Então eu vou pegar esse background, que é esse conjunto aqui, e eu vou trazer ele ali para frente. Deixa eu só agrupar para ficar mais visível o que a gente está fazendo. Vou dar um Ctrl G e F2, vou chamar aqui de fundo. Este é o fundo. E este fundo vai fazer agora parte também do primeiro plano. Eu vou trazer ele aqui junto com esse texto, puxando daqui e conectando no merge. E a gente consegue ver que a gente vai mesclar ele também, como a gente pode ver aqui. Então a gente está mesclando ele junto com esse daqui e depois ele mescla de volta com ele mesmo lá para baixo. Só que este que a gente está mesclando aqui, eu quero que seja recortado por este texto. Então eu vou puxar aqui assim e jogo aqui. Não daqui, né? Daqui. E jogo ali no alpha. E pronto. Este é recortado por este. Então eu tenho uma cópia do fundo recortada pelo texto em primeiro plano. Muito bem. E aí essa cópia que vai vir para cá não precisa ser exatamente assim. A gente pode vir aqui no Merge e talvez utilizar aqui um controle de Blend Mode. Poderia utilizar um Blend Mode para mudar a interação. Que nem o caso eu coloquei aqui em Screen. Posso testar alguns outros Blend Modes, ver se algum vai dar um resultado que eu acho mais legal. Posso utilizar aqui o ganho também, para fazer ele ficar um pouquinho mais suave, utilizando aqui o ganho. E aí eu tenho essa interação aqui. Então aqui é o nosso fundo, e o nosso fundo também vai fazer parte do primeiro plano. Aqui é o texto. Dentro desse texto, eu quero agora também fazer mais efeitos, mais acabamentos, para deixar ele mais interessante. E a gente poderia começar aqui adicionando aqui um contorno, tendo um brilho de contorno em volta desse texto. Eu só acho que está um pouco claro demais. Eu vim nesse texto aqui e eu vou pegar aqui um tom um pouco mais escuro, que eu achei que ficou muito claro. Vou dar um OK. Agora eu achei que ficou muito escuro. Deixa eu pegar pelo conta-gotas e testar aqui pela imagem se eu acho aqui um tom que eu vou gostar mais. Bom, aqui eu achei interessante. E para trazer o contorno, eu vou aproveitar o próprio texto para gerar esse contorno. Eu vou utilizar aqui um efeito que a gente explorou no curso de VFX, que se chama Bitmap. O Bitmap vai pegar aqui o canal de transparência da imagem e transformar aqui numa referência de mate, um preto e branco.
Eu vou adicionar 2 bitmap, dá Ctrl C, Ctrl V, e eu tenho aqui 2 bitmaps. Um desses bitmaps eu vou invertê-lo. E se eu jogar ele aqui na tela e eu clicar em inverter, ele vai ficar assim. O outro eu não quero inverter, eu inverti o contrário. E pronto, assim um vai estar positivo, o outro vai estar negativo. E aí eu vou alimentar um utilizando o outro. Vou trazer aqui a sua saída e jogar aqui no outro, para fazer tipo uma máscara. Então este daqui agora está assim. Na verdade eu não quero assim, eu quero o contrário. Então eu vou mudar aqui o merge para, acho que multiply, vai dar o efeito que eu quero. E beleza. Então eu tenho 2 vezes essa imagem se mesclando por causa do seu anti-alias, aquela suavidade que tem no alpha, a gente acaba tendo somente essa bordinha do alpha. Só que eu não quero ter essa bordinha do alpha, o que eu quero ter é uma falha assim, ó. Então eu vou pegar o bitmap de cima e eu vou deslocar. Dessa maneira eu tenho em cima um que está negativo, movido um pouco para a direita, aqui um que está positivo, e eu uso o multiply para multiplicar um sobre o outro, dando um retorno mais escuro. Aqui é a composição básica de Blend Mode, a gente está multiplicando um sobre o outro, vai dar um retorno mais escuro. Muito bem. Agora a gente vai adicionar um outro efeito, que serve para fazer nuvens, ou qualquer textura. A gente vai trazer aqui um Fast Noise. Este Fast Noise, vou jogar ele aqui no Viewer, a gente consegue ver que a princípio ele faz isso. A gente pode aumentar o detalhe, contraste, brilho, para criar esse efeito aqui ó, de brilho. Parece meio que uma fumacinha. Aí você controla aqui como que você quer, a aparência que você achar mais legal. Só que eu queria que esse efeito de brilho tivesse o resultado deste recorte. Então, eu vou alimentar o alpha do Fast Noise utilizando este recorte. E agora a gente tem isso aqui, que é o efeito do Fast Noise recortado pelo texto. Reparem que se eu aumentar o contraste, ó, eu estou mudando este acabamento, porque eu estou trabalhando de fato com aquele Fast Noise. Posso aumentar e diminuir o detalhe, a escala, para chegar aqui no efeitinho que eu quero. E ele está sendo recortado pelo texto. Mas vai ficar melhor de a gente encontrar o resultado que a gente realmente quer, ver o resultado final, se a gente mesclar com o resto do texto. Então eu vou colocar ele aqui, depois deste merge, misturando todo mundo, desta maneira. E depois, no outro merge, eu misturo com o fundo. Então aqui é só o fundo, tá? E toda essa parte aqui de cima, a gente está trabalhando com o nosso pipeline que constrói o texto. Muito bem, agora a gente pode voltar para o primeiro bitmap, para ajustar aqui exatamente que posição que a gente quer. E eu quero ver o resultado final com o fundo, para a gente chegar aqui o quanto que a gente realmente vai ver deste acabamento. Aí depende de quanto de luz que você quer, a direção que a luz que vai estar. Lembre-se que se eu joguei a sombra para cá, faz sentido que a luz esteja aqui. Mas neste fundo, minha luz está mais para cima. Então depois eu vou brincar um pouquinho com a iluminação do fundo, para tentar fazer com que a luz pareça mais para baixo. Ou eu vou ter que mudar a direção da minha sombra, para que a luz venha de cima para baixo. Que eu acho que na verdade é o que vai fazer mais sentido, né? Vamos colocar aqui assim, nessa direção. Quando você estiver satisfeito, você pode parar de brincar ali com essa luz. E daí agora eu vou fazer aqui o trail. Vou voltar aqui no trail, que é o nosso long shadow. Eu vou mudar aqui o seu valor de Y. Deixa eu colocar somente ele aqui no viewer. E dar um play. A gente consegue ver ele ali. E eu vou mudar o seu valor de Y para que ele venha aqui para baixo. Muito bem, dá um stop e vê o resultado final. E pronto, agora a sombra vem para baixo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se gostou, não esqueça de compartilhar com seus colegas filmmakers. E se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, coloque aqui embaixo e a gente vai conversando. Te encontro na próxima aula e até mais!